Oi, vlog, como vocês estão? Começando mais uma semana. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Tô começando esse vlog um pouco mais tarde na semana, porque hoje é só quarta-feira, mas parece que aconteceram mil coisas nessa semana. Primeiro de tudo, já começamos no domingo à noite. Maresia aprontou, ela não sei como ela conseguiu pegar um remédio que tava em cima da nossa máquina de lavar, dentro de um cesto. Tipo assim, gente, não tava ao alcance dela. Até agora, eu não sei como ela conseguiu fazer essa proeza. Mas enfim, ela é conhecida por causar quando a gente não tá aqui em casa. E de alguma forma ela conseguiu fazer isso. Pegou um remédio que tava lá. No caso, era o remédio pra secar o leite dela, porque ela tava com gravidez psicológica. O Rico chegou em casa, ele viu, levou ela no veterinário na hora. Aí a médica deu o carvão ativado, ela na hora já botou tudo pra fora. Só que por precaução, a gente voltou mais tarde no mesmo veterinário pra fazer um ultrassom. E basicamente a médica viu que ela tinha engolido uns pedaços de brinquedo, sei lá, de 1 centímetro era o pedaço maior, mas tinham outros pedaços menores. E aí ela disse que o ideal seria a gente fazer uma endoscopia pra retirar esses pedacinhos de brinquedo que ela engoliu. Aí na segunda-feira, eu fui sozinha levar ela, porque o Rico tava trabalhando. Fiquei o dia todo meio nessa agonia, porque a gente tinha marcado 10h30 da manhã, mas no fim ela só entrou pra fazer o procedimento, tipo, 1, 2 da tarde, e aí demorou um pouco pra gente conseguir buscar ela, mas aí deu tudo certo, ela tá super bem, parece que nada aconteceu, no mesmo dia, assim, ela já tava super serelepe, e enfim, ficou aprendizado, primeiro pra não deixar os remédios em cima de nada, só dentro de armários, porque tava num lugar, gente, muito alto, e dentro de um cesto, entendeu? Não sei como ela conseguiu fazer isso. Mas vamos deixar mais escondidos ainda e só dar brinquedos pra ela que soltam pequenos pedacinhos. Brinquedos mais maciços, sabe? E ela tá aqui, ó, tá super bem. A gente tosou ela também essa semana, que ela tava muito peluda, mas tá bem aqui, ó, causando... já querendo aprontar mais e comer tudo que ela vê pela frente, né, moleca? E foi isso, gente. Ela deu um baita susto na gente, mas ficou tudo bem. E aí, outra coisa que aconteceu. Ontem, eu fui fazer uma aula de yoga. Foi incrível, foi muito gostoso. Consegui fazer várias coisas. Aí eu cheguei em casa, continuei praticando um pouco, consegui desbloquear uma nova transição de uma postura, que é aquela que você fica de ponta cabeça. Eu tava há meses treinando, consegui levantar com as 2 pernas. Consegui fazer isso ontem. Aí eu fui lá, treinei membros superiores, costas, braços. Fiz um monte de coisa. Chegou a noite, gente, eu tava com uma dor no meu trapézio, uma dor. Que quando a dor começa a aparecer no mesmo dia que você fez algum exercício diferente, você sabe que ferrou, porque no dia seguinte é pior ainda. E, enfim, dito e feito, hoje eu acordei, eu não conseguia nem mover meu pescoço assim de um lado pro outro, tava muito horrível. Isso já tinha acontecido comigo em fevereiro desse ano, e aí eu marquei uma massagem de shiatsu, que é uma técnica asiática, se eu não me engano, que é com uma pressão mais forte, é uma massagem mais medicinal mesmo. Posso estar falando coisa errada, mas pelo que eu li é isso. E aí eu tinha feito essa massagem em fevereiro, quando eu tive essa mesma dor, e funcionou super, tipo, eu consegui... Não curou a dor 100%, mas eu consegui movimentar mais meu pescoço. E aí hoje eu acordei também com o pescoço travado, marquei essa mesma massagem, fiz, melhorou muito, ajudou muito, mas não ficou 100%. E aí, enfim, tô lidando com essa dor. Agora eu tenho mais mobilidade no pescoço. Até coloquei um remédio aqui, um Salompas, pra ver se ajuda no desconforto. E tá pinicando muito, tá muito quente esse negócio, mas é normal, né? Eu acho que essa é a técnica desses adesivos. É tipo assim, eles ardem tanto a pele que você até esquece a dor que você tá sentindo. Que você fica focando na ardência. Mas é isso, gente. Essas são as atualizações por enquanto. Só desgraça, mas nada que não possa ser resolvido, então tá tudo bem. E é isso. Hoje à noite eu quero fazer um macarrão com cogumelos, que eu tô viciada nessa receita. É muito fácil de fazer. E aí eu acho que eu vou aproveitar pra gravar pra vocês como que eu faço. Geralmente eu só gravo receita doce, então acho que essa é uma boa receita pra postar aqui no vlog, porque, como eu disse, é muito rápido, fica uma delícia. Eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, até mais tarde. Chegou a hora da gente fazer a jantinha e agora estamos com um ângulo novo. Eu comprei uma capa magnética pra minha câmera e aí agora eu consigo explorar novos ângulos. A única coisa ruim desse ângulo é que aparece a pia, então se tiver alguma sujeira aqui, por favor, relevem. Mas já cortei a cebola, vou lavar esse cogumelo, esse aqui é o portobello. Só passar uma água caso tenha alguma coisa indesejada. Agora eu vou cortar isso aqui. Primeiro tira o rabinho deles, pode descartar. E essa parte a gente vai cortar em pedaços grandes, não precisa ser muito pequeno. Que eu acho que o legal do cogumelo é justamente essa textura que ele traz, né? E como ele vai ser a proteína do macarrão, eu gosto de deixar
em pedaços maiores. E agora bora pro alho, vou usar 3 cabeças grandes. Já vou acender o fogo nessa panela com água, porque eu vou ferver o brócolis. E vou colocar a água do macarrão pra ferver agora também. Agora eu vou ralar esse alho. Eu comprei esse pratinho muito útil em Portugal, que ele tem esses dentinhos, tá vendo? Ele é de cerâmica, e aí você só pega o alho e rala aqui. É super fácil e isso tem salvado a minha vida porque eu odiava cortar o alho na faca. E isso muitas vezes fazia com que eu não cozinhasse porque eu tinha preguiça só desse processo de picar as coisas, sabe? Mas olha isso, gente. Em segundos, uma cabeça de alho inteira já foi moída. E vocês estão sentindo diferença nessa luz nova aqui da cozinha? Na minha cabeça tá tipo assim, 1000 vezes melhor. Mas às vezes vocês nem reparam, né? Hoje eu comprei esse brócolis que ele já vem cortado e lavado porque é mais prático. E aí eu gosto de ferver ele só até o garfo passar sem esforço pelo talo. E eu amo brócolis, gente. É literalmente meu legume favorito. E eu como praticamente todos os dias da minha vida. Rico chegou da academia e hoje eu vou fazer o macarrão gravata, que eu acho que combina mais com essa receita, esses macarrões menores. Enquanto o macarrão cozinha, eu vou fazer um molho nessa frigideira gigante. Pena que vocês não vão conseguir ver daí, né? Acho que aqui tá melhor. Vou colocar um fio de azeite e a cebola. A gente vai esperar a cebola dourar bem. Gente, eu desliguei aquela luz porque eu acho que assim ficou melhor. Mas a cebola já dourou. Agora eu vou adicionar o cogumelo. E o alho também. Vou colocar um tablete de manteiga, que vai dar um sabor a mais. E o nosso brócolis ficou pronto também. Enquanto o cogumelo cozinha, você já pode ir dando uma temperada. Então eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino e um pouco de páprica defumada. Eu dei uma picada no brócolis que eu fervi e agora eu vou colocar aqui junto com o cogumelo pra pegar um sabor. E vai dar bastante macarrão, gente. A intenção é sobrar pro almoço de amanhã pra mim e pro Rico. Por isso que eu tô fazendo bastante. Macarrão ficou pronto, vou escorrer ele e vou adicionar um creme de leite aqui no cogumelo e no brócolis. Eu tô achando que eu vou colocar até outra caixa de creme de leite, porque como o brócolis deu bastante volume, eu acho que vai ser melhor se colocar mais um. Pra temperar, eu vou usar esse caldo aqui que eu comprei na Alemanha. É tipo um caldo Knorr, mas ele é mais... Não sei explicar, gente. Ele tem um gosto muito bom. Fica perfeito em macarrão. Não é igual o Knorr daqui. Não sei o que eles fazem de diferente, mas eu vi que na embalagem tem uns ingredientes mais saudáveis também, menos sódio, e é muito gostoso. E agora a gente vai deixar isso aqui cozinhando em fogo baixo até dar uma reduzida, fica mais cremoso, e daqui a pouco eu volto. Gente, eu vou fazer um pouco de edamame, que eu tenho congelado aqui em casa, pra gente ter um pouco mais de proteína nessa janta. E eu sou viciada em edamame, é super fácil. É só deixar na água fervendo por 5 minutos e tá pronto. E nesse molho de macarrão eu vou adicionar um pouco de parmesão ralado e vou colocar o macarrão também. Agora é a hora que eu experimento pra ver se precisa adicionar mais alguma coisa. Um pouquinho da água de cozimento do macarrão, pra ele ficar mais molhadinho, cremoso. Bom dia, vlog, quinta-feira. Hoje eu acordei, meu pescoço tá bem melhor do que ontem. Ainda não tá 100%, mas tá melhor. Agora são 11 da manhã, eu já fiz um treininho de perna. Daqui a pouco eu vou fazer um hot yoga. Eu decidi fazer hot porque eu acho que vai ser melhor pro meu pescoço. Não sei de onde eu tirei essa ideia, mas eu acho que o calor também ajuda a dar uma aliviada nessas dores. E é isso, minha aula é daqui 1 hora. Preciso sair daqui a pouquinho. Maria tá aqui, toda carente. Por favor, não se distraiam com essa beleza. Mas é isso. Hoje vai vir uma amiga aqui em casa. Eu acho que ela vai passar o final de semana aqui. Também queria fazer uma receita de um bolinho que eu vi na internet. Ele vai bem menos açúcar, não é tão calórico quanto as outras receitas doces que eu já fiz aqui. E é um bolinho de maçã bem confortável, sabe? Eu tô animada pra fazer ele. Comprei os ingredientes ontem. E eu queria aproveitar esse tempinho que eu tô sozinha em casa essa semana, porque o Rico vai pegar folga sexta e sábado, então vai estar com gente aqui o tempo todo, pra conversar com vocês sobre o tópico dessa semana, que é autoimagem versus autoestima. Tem um tempo que eu venho pensando sobre autoestima e imagem, e por muito tempo da minha vida eu achava que uma coisa dependia da outra. E o complicado disso é que a nossa imagem, ela muda o tempo todo. O cabelo muda, o corpo muda, a pele muda, e aí quando a autoestima depende de algo tão instável, ela vira refém. Teve uma época da minha vida que eu vivia literalmente em função da minha imagem.
Não que eu ficasse o tempo todo me olhando no espelho, me maquiando, não era isso, mas eu tive transtornos alimentares, assim como a maioria das mulheres que eu conheço, e eu lembro que era insuportável viver dentro da minha cabeça porque eu só pensava em comida. No quanto eu tinha comido aquele dia, no que eu ainda ia comer, no que eu tava com vontade de comer, mas não podia, era horrível. E eu cuidava da minha aparência achando que era autocuidado, mas no fundo era só cobrança. E o mais louco é que o padrão de beleza também é móvel. Ele muda o tempo todo justamente pra gente não conseguir alcançar ele. Tem até estudos em sociologia da moda que fala justamente isso. O padrão precisa se renovar para continuar sendo padrão. Assim como tendência, né? Alguma coisa fica em alta, por exemplo, um tênis, e aí quando várias pessoas conseguem finalmente consumir aquilo, já não tá mais em alta. E eu juro que pra mim é bizarro quando eu percebo o quanto o capitalismo rege as nossas vidas, inclusive a nossa autopercepção de imagem em nós mulheres. Mas assim, isso é assunto para outro dia. Então eu percebi que eu tava correndo atrás de algo que, por definição, nunca existiria. E foi aí que eu comecei a mudar a pergunta. Em vez de pensar como eu posso gostar mais do que eu vejo, eu comecei a me perguntar como eu posso me tratar melhor, mesmo quando eu não gosto do que eu vejo no espelho. E eu quis falar isso essa semana justamente porque eu não tô no momento que eu tô amando o meu corpo, mas ainda assim, isso não tem me impedido de viver a minha vida no meu máximo potencial. E, curiosamente, eu também tô na minha fase que eu tô mais ativa, mais movimentando o meu corpo, e isso virou uma chave pra mim, porque há um tempo atrás a minha relação comigo era condicional. Eu só me tratava bem se eu aprovasse o que eu via no espelho. E tem uma coisa que eu li recentemente que chamam de auto-objetificação, que é quando a gente começa a se ver de fora pra dentro como se o nosso corpo fosse o nosso próprio produto. E isso acontece muito, principalmente nas redes, porque a gente se filma, se fotografa, se analisa muito, e aí isso vira um ciclo. Quanto mais a gente tenta controlar como a gente é visto, mais a gente se afasta de quem a gente realmente é. E foi aí que eu percebi o quanto eu precisava separar as duas coisas, autoimagem de autoestima. Autoimagem é o que eu vejo, o que os outros veem, e autoestima é o que eu sinto sobre quem eu sou, sem imagem nenhuma. E quando eu descolei uma coisa da outra, tudo ficou mais leve, porque o espelho continua mostrando o que ele mostra, mas o peso que eu coloco naquilo mudou. E eu comecei a entender que existe uma diferença entre cuidar de mim e me punir pra caber num ideal. E óbvio, eu ainda gosto de me arrumar, de me sentir bonita, mas eu sinto que hoje isso vem de um lugar diferente, não é mais pra me validar. E sim um momento de diversão, de descontração e até de acolhimento, sabe? Porque autoestima não é sobre se achar linda todos os dias, é sobre não se destruir nos dias que você não se acha. É conseguir olhar pra si com respeito, mesmo quando o reflexo não tá do jeito que você quer. E entender que a nossa beleza, ela é mutável, mas o nosso valor não é. E hoje eu posso finalmente dizer que a minha autoestima, ela vem de outras coisas. Do quanto eu posso estar ali para as pessoas que eu amo, do quanto o meu corpo me permite viver, do quanto eu sou gentil, do quanto eu tento ser uma pessoa leve, educada, verdadeira, respeitosa, porque no fim é isso que importa. Quando eu paro de correr atrás dessa imagem ideal, sobra tempo para eu existir de verdade, sem esse peso constante de precisar ser mais. Eu não sou uma versão final e que bom que existe espaço para mudança constante, porque talvez a graça seja justamente continuar me transformando sem deixar que a minha imagem defina o meu ser. Bora fazer o bolo de maçã com canela que eu comentei com vocês? Decidi fazer essa receita narrada pra ser um pouco diferente, então me digam se vocês gostam desse formato também. Comecei amassando uma banana inteira pra dar um pouco mais de doçor na receita. Quanto mais madura tiver, melhor, porque aí ela vai ficar mais doce. Depois eu acrescentei um ovo, 1/3 de xícara de açúcar mascavo e depois 1/4 de xícara de óleo. Extrato de baunilha a gosto, e aqui em casa vocês sabem que é tudo no olho, a gente ama. E depois é só misturar bastante esses ingredientes com o fouet. Eu deixei até não conseguir mais ver os pedaços de banana, sabe? Até ficar bem pequenininho. Bora adicionar os ingredientes secos. Eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo. E essa parte eu fiquei um pouco receosa, porque na receita original ela usa farinha de amêndoa, só que eu não tinha aqui em casa. Aí eu falei, vou substituir com farinha de trigo. Contei que ia dar tudo certo e no final deu. Vocês vão ver aí como eu arrumei. Mas acrescentei também 1,5 colher de fermento e canela a gosto. Eu coloquei bastante porque a gente ama também aqui em casa. Uma pitadinha de sal, que não pode faltar em nenhuma receita de bolo. E depois vai misturando de novo, ativa o modo batedeira humana até incrementar todos os ingredientes juntos. E aí, gente, vocês vão ver que foi essa hora que eu comecei a achar que ia dar tudo errado, porque tava uma textura de massa de cookie, tava muito duro, seco.
E geralmente bolo, a massa fica quase líquida, né? Não tava nada parecido com a referência que eu vi. E aí eu fiquei preocupada achando que ia dar errado. Aí a minha amiga falou, cara, acrescenta um pouco de leite pra ver se dá certo. Lá fui eu colocar leite de amêndoa. E nessa hora, gente, era tudo no olho, tá? Eu fui colocando, mexendo, colocando, mexendo. E eu vou contar pra vocês que isso daqui foi um treino de braço, porque, meu Deus do céu, eu bati muito. Eu acho que se você tiver uma batedeira, inclusive, pode ajudar nesse processo. Mas o meu erro foi ter alterado a receita, né? Porque eu só troquei as farinhas achando que ia dar tudo certo. Fui lá, coloquei mais leite e fiquei tentando chegar na aparência que tava no vídeo da menina. E no fim eu consegui que a massa ficasse mais líquida, mas tudo isso colocando 100% de fé, porque assim, eu não sabia se ia dar certo ou não. Fui lá untar a assadeira, coloquei o papel manteiga, passei um pouquinho de óleo também pra ter certeza que não ia grudar. Joguei a massa lá dentro e fui fazer a parte de cima do bolo, que é uma das mais importantes. Eu usei 2 maçãs picadas e aí ele fala também pra usar óleo de coco, só que eu não tinha, então eu coloquei manteiga achando que ia dar certo. Gente, eu alterei a receita inteira, né? Enfim. Coloquei canela também e um pouco de açúcar mascavo para dar aquele docinho gostoso em cima do bolo. Misturei tudo com as mãos mesmo, até a maçã absorver bem os ingredientes e joguei em cima da massa. Depois disso, você coloca no forno pré-aquecido, deixei 200 graus por mais ou menos 55 minutos. E, gente, o resultado foi esse. Eu achei que ficou muito bonito esse bolo. É um gostinho de, não sei, aconchego, conforto, sabe? Um bolinho de canela com maçã não tem erro. E aí, pra parte de cima, eu fiz uma misturinha de açúcar de confeiteiro com um pouquinho de leite. Fui misturando até ficar essa pastinha meio transparente e joguei em cima do bolo, fazendo esse movimento de zigue-zague. E, gente, essa caldinha fez toda a diferença porque deixou o bolo mais brilhante, deixou a maçã com uma aparência mais apetitosa também. Olha isso aqui. E, surpreendentemente, no final a massa ficou super macia, ficou uma delícia, muito saborosa. Então, eu super recomendo vocês fazerem esse bolo também. E aí, gente, tô super sumida do vlog, hoje é domingo já. Eu sumi porque nos últimos dias eu fiquei bem ocupada, na verdade uma amiga minha tá ficando aqui em casa desde sexta-feira, por isso que eu acabei não gravando tanto. Mas foi isso, na sexta a gente fez uma noite de jogos, foi muito gostoso. Aí ontem eu tive um workshop de yoga que foi muito legal. Foi um workshop que eu fiz com a mesma professora que eu faço minhas aulas particulares. E ela segue uma linha que chama Mandala Vinyasa. Então, ao contrário das linhas mais tradicionais do yoga, né, onde a gente sempre tá olhando pra frente do tapete, no mandala a gente circula todo o tapete ou até mesmo pode fazer fora dele. É bem dinâmico, bem divertido e eu gosto de ter mais autonomia mesmo na minha prática, sabe? Conseguir criar sequência sozinha, eu acho que é uma meta minha também. E eu sinto que esses workshops são muito legais porque você acaba tendo uma experiência mais intensiva naquilo, né? São 3 horas direto com a cabeça no yoga, então eu gosto muito e quero continuar fazendo workshop sempre que possível. E depois ontem à noite eu mostrei aí pra vocês que a gente foi num barzinho, foi super gostoso, mas também não ficamos muito porque hoje eu tenho um aniversário do meu melhor amigo, também queria me preservar um pouco. E bom, agora eu tô sozinha em casa, por isso que eu aproveitei pra pegar um pouquinho na câmera. O Rico tá na padaria, a minha amiga foi ver a família dela e tá abrindo um dia super bonito aqui em São Paulo. Esses últimos dias choveu o dia todo, tava super nublado e frio, e agora olha só o céu, gente. Na verdade, eu acho que eu não vou mostrar o céu porque dá pra ver os prédios aqui em volta do meu, então eu também não quero mostrar a minha localização, né? Mas eu tava com muita saudade de ver esse céu azul limpo. Nossa, como dá vontade de viver, né? E de novidade, gente, na sexta-feira também o Rico tava de folga, e aí a gente aproveitou pra trocar a nossa TV da sala, a gente foi comprar uma TV nova. Eu tinha uma TV que é a que tava com a gente desde que a gente se mudou juntos pro primeiro apartamento, e essa TV ficava no meu quarto na casa dos meus pais, então era uma TV relativamente pequena, mas super boa, ela funcionava. E aí, quando a gente veio pra cá, a minha irmã me deu uma TV nova e a gente deixava essa TV na sala e ficava com a TV menor no quarto. Só que aí, um belo dia, a gente teve a ideia de colocar a TV maior no nosso quarto pra ver como ficaria e simplesmente a gente não conseguiu destrocar de novo porque a gente se acostumou tendo uma TV boa no nosso quarto, que é o lugar onde a gente mais assiste. E aí a gente deixou a menor na sala, só que o que aconteceu é que a TV ruim, estando aqui na sala, a gente nunca ficava aqui na sala, nunca usava esse espaço, porque é ruim ficar trocando toda hora a TV de lugar.
E aí a gente falou, bom, quando a gente terminar de pagar a mesa, que a gente comprou há uns 10 meses atrás, a gente parcelou em várias vezes, quando a gente terminar de pagar a mesa, a gente compra a TV nova pra sala. E foi justamente isso que a gente fez. Agora temos uma TV super grande e incrível aqui. Desde sexta a gente já tá usando mais esse espaço, porque é realmente muito boa, a qualidade da imagem maravilhosa, a qualidade do som também. Enfim, tô muito feliz com essa nova adição na nossa casa. Eu sinto que a gente tá num momento, de novo, assim, bem empolgado em fazer algumas mudanças aqui, reparar algumas coisinhas. E tudo isso contribui muito pra nossa qualidade de vida aqui em casa, porque, não sei, gente, pra mim, pelo menos, a casa tem que ser o lugar mais aconchegante do mundo, porque é o lugar onde eu mais fico. Então, pra mim, é muito gostoso e importante também fazer investimentos aqui. E aí, hoje eu acordei umas 9 da manhã, dormi bem, assim, descansei bastante, tomei um café da manhã reforçado. E já fui treinar, fiz treino de superiores, foi muito bom. E agora eu acho que eu vou começar a editar esse vlog pra postar pra vocês amanhã. Infelizmente, bem triste com isso, mas eu acho que esse vlog ficou bem curto, né? Porque eu passei uns 2 dias sem gravar dessa semana. Comecei gravando só na quarta também. Então, peço desculpas, eu também não gosto de postar vlogs curtos. Mas é melhor isso do que nada, né? Mas de qualquer forma, semana que vem eu tô de volta. Na verdade, eu vou viajar na semana que vem, na sexta-feira. Eu não sei se eu vou gravar essa viagem, que eu vou fazer com as minhas 2 irmãs. A gente vai pra Buenos Aires, vai ser bem curtinha, a gente vai sexta e volta na segunda. Talvez eu vlogue sim pra vocês, porque eu acho que vai ser legal. Mas é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até o final. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. Um beijo e até semana que vem.